Olá, pessoal. Hoje estamos com mais uma aula do nosso curso Conhecimento Sagrado, a primeira parte sobre a Umbanda. E, mais uma vez, agradecendo e chamando aqui o Marco Bechara para trazer essa aula para a gente. Marco, bem-vindo. Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Vamos colocar aqui minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, Marco, estou vendo sim. Ok. Vamos lá, então. Nós vamos para a aula número 13, né? Aqui dessa continuidade desse ano, que, na realidade, seria a aula 1 de 2025, né? Nós vamos falar da Umbanda, a primeira parte. Em fevereiro vai ter a segunda parte. E nos 2 últimos meses, a gente vai falar sobre uma religião que poucos conhecem, que é a Wicca. Então, hoje a gente vai falar de uma síntese dos ensinamentos da Umbanda, ok? Então, vamos começar. Primeiro, vamos ver qual o significado, a origem, o surgimento da Umbanda. Muita gente não sabe do que eu vou falar agora, muita gente confunde esse conceito de significado da Umbanda, a origem e o próprio surgimento dela. A Umbanda, ela é de uma, vamos dizer assim, de uma geração antes, mas muito antes do planeta Terra. Tá? O conceito, como se fala originalmente, é Aum-Bandan. Aum significa divindade, ou divina, ou Deus, né? Tanto é que Aum é similar ao Om, do budista, né? Do hinduísta. Então, Aum é Deus. Ban é conjunto, sistema, ordem. Dan é lei, regra, via. Aí você podia perguntar a Umbanda, Marco, mas qual é a origem, né, dessa forma de interpretar essas partes, né, da palavra? Na realidade, se eu juntar tudo, dá o conjunto de leis divinas, sistemas de regras divinas ou ordenações, né, ordenação por via de Deus. Esse idioma, tá, que a gente colocou aqui, é um idioma sagrado. É uma palavra vibrada, equilibrada nas vibrações, principalmente da 4ª raça raiz. Tá? A Umbanda. O seu som, a grafia e prática englobam todo o conhecimento das leis divinas. É muito, muito anterior à criação do planeta Terra. A origem dessa palavra e a sua evolução vem dos sinais do alfabeto adâmico, ou do alfabeto devanagárico. É um alfabeto sagrado também, utilizado na raça vermelha. E aqui a gente começa os continentes que, no início do Velho Mundo, né, eles eram totalmente desabitados. Depois vem também, nessa mesma entoada, a língua abanhenga, depois o tupi antigo, que era falado no Brasil, e, posteriormente, atravessou milênios através das tradições mágicas e xamânicas. Então, a palavra vibrada, Aumbandã, é uma palavra, vamos dizer assim, sagrada, é de um idioma sagrado, que significa o conjunto de leis divinas, muito, muito anterior à existência do planeta Terra. O surgimento da Umbanda foi trazido pelos senhores de Vênus e mestre da constelação de Sírios, que aportaram ao planeta Terra no período de Atlante para combater os magos negros. Então, estou falando de mais de aproximadamente entre 17 e 14 mil anos atrás. Então, nesse período, né, onde Atlante estava ali no seu auge, no apogeu, tá? Vários mestres
vindos de outros mundos, né? Tanto de Vênus quanto da própria constelação de Sírios, encarnaram na Terra, que ainda não tinha nada a ver com essa Terra que a gente conhece hoje, para combater os magos negros que vieram exilados de Capela. Caramba, Marco, lá atrás, na história. Marco, de onde você tira essa ideia da sua cabeça? Claro que não. Eu coloquei alguns livros que têm a mesma similaridade em passar essa informação. Um livro clássico, tá? Umbanda, a Protossíntese Cósmica, Umbanda, essa desconhecida, do Roger Ferraldi, tá? E aqui tem não só o capítulo, mas a página onde encontra exatamente essa história que eu falei para vocês. A Umbanda de Todos Nós, né? do Mata e Silva, também, que é um clássico. A Umbanda, O Elo Perdido, e A Chama Crística, que é o livro mais moderno entre todos esses aqui, do Ramatiz. Tá? Então, em todos esses livros, você encontra essa história que eu contei para vocês. Então, a Umbanda é muito, muito anterior à própria existência do planeta Terra, e na época que ela voltou a ser praticada no planeta Terra, foi para combater os magos negros que vieram exilados de Capela no período Atlante. Ok? Onde ressurgiu a Umbanda? A Umbanda, depois que, vamos dizer assim, os magos negros foram combatidos, desencarnaram, foram para o umbral, aquela coisa toda que a gente conhece, tá? A Umbanda desapareceu. Tá? Surgiram, né, no nosso planeta outras religiões. Essas religiões todas que surgiram foram amando do Cristo, ou seja, reencarnando, né, no nosso planeta como Jesus, e ele ordenou, na realidade, todo esse conceito de crença no nosso planeta. Entre o que nós conhecemos, né, no Ocidente, o cristianismo tornou-se, vamos dizer assim, a pedra filosofal, né, por causa dos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas outras religiões, na Índia, no Tibete, no Japão, no Oriente, de uma forma geral, também traziam os mesmos princípios que eram passados no cristianismo. A gente só vai ver isso quando a gente estuda religião comparada. Eu tive essa oportunidade no meu curso de graduação em teologia, estudar a religião comparada, e aí você começa a ver que existe uma sintonia. Os princípios pregados pelo Mestre Jesus, eles estão presentes praticamente em todos os credos do planeta. Ok? Então, como é que a Umbanda ressurge? Por que ela ressurge? Ela ressurge em Niterói, no Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1908, dentro da Federação Espírita de Niterói. Marco, por que lá? Porque, na época, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que é ali no centro da cidade, do Rio de Janeiro, ela estava em obra. E a Federação Espírita de Niterói passou a ser o agregado das federações espíritas. Ela representou, naquele momento ali, como se fosse uma filial da FEB, para poder agregar os trabalhos da Federação Espírita Brasileira. E no dia 15 de novembro de 1908, aconteceu um fato inusitado. Simplesmente eles estavam numa mesa mediúnica e uma mãe de um menino de 17 anos foi levada a essa mesa mediúnica porque a mãe achava que ele estava com algum obsessor. Ele começava a falar coisas estranhas, a mãe ficou preocupada, né? E ela era de Niterói também. Ela levou o menino para essa mesa mediúnica. E chegando lá, o menino incorporou. Tá? Esse menino era o Zélio Fernandino de Moraes, que tinha apenas 17 anos. Tá? Ele incorpora um caboclo das 7 encruzilhadas. Repara, o fato de a entidade se apresentar como caboclo das 7 encruzilhadas não significa que ela, em todas as suas encarnações, foi um caboclo. A gente sabe hoje que o caboclo das 7 encruzilhadas
posteriormente, teve muitas outras encarnações, inclusive como filósofo, como padre, como uma pessoa letrada e até como médico, tá certo? Então, ele se apresenta de uma forma muito simples, como o caboclo das 7 encruzilhadas. E o Zélio Fernandino de Moraes, incorporado do caboclo, transmite uma mensagem ali na mesa mediúnica e fica todo mundo assustado. O caboclo, através do Zélio, fala assim: aqui está faltando uma flor. E os médiuns ali da mesa mediúnica, um olha para o outro, não entende absolutamente nada. Ele se levanta, sai do ambiente fechado da Federação Espírita, vai lá fora e pega uma flor e coloca em cima da mesa. Essa flor, a gente foi entender isso depois, representa a beleza que complementa e reforça a doutrina dos espíritos. Não é o espiritismo, é a doutrina dos espíritos. Até porque o espiritismo foi um nome dado por Kardec, mas a doutrina não é dos espíritas. A doutrina é dos espíritos. Então, essa flor, na representação do Caboclo 7 Encruzilhadas, ela veio para complementar a doutrina dos espíritos de uma forma simples, sem discriminações culturais ou discriminações de instrução. Ou seja, era para todos. Marco, por que isso aconteceu? Porque no início do século XX, a quantidade de, vamos dizer assim, apreciadores e adeptos ao espiritismo era muito elitizada. E o povo, né, em si, as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, não se sentiam bem em comparecer às reuniões espíritas, porque falavam coisas ligadas à ciência, à filosofia, citações, né? Então, aquelas pessoas mais simples se sentiam meio que deslocadas ali. Analisando tudo isso, o Mestre Jesus falou o seguinte: olha, eu vou fazer a Umbanda ressurgir e ela vai ser uma espécie de complemento à doutrina dos espíritos, sendo que, desta maneira, as pessoas mais simples e mais, vamos dizer assim, menos letradas terão oportunidade de poder frequentar. Aí você fala assim: Marco, quando essa Umbanda, né, ressurge, ela veio com que propósito? Dar oportunidade de trabalho a muitos espíritos no Brasil, tá? Espíritos de ciganos, de índios, de negros, que, na realidade, na época que estavam encarnados, foram muito maltratados e ficaram com muita mágoa. Então, quando eles, vamos dizer assim, no umbral, né, se reúne com ele um espírito de luz e fala assim: olha, está sendo criada no Brasil, aqui na terra que vocês conviveram, uma nova religião e que vai dar oportunidade para vocês resgatarem seus débitos. Então, desta forma, você vê hoje a Umbanda, tem a linha de cigano, a linha de caboclo, a linha de preto velho, né? Tem várias linhas que dão oportunidades de trabalho para esses espíritos que, no passado, acabaram, vamos dizer assim, criando uma mácula no seu campo mental. Por quê? Porque foram muito castigados, sofreram muito. Então, quando uma entidade de Umbanda incorpora em um médium, ambos estão se ajudando. O médium está ajudando a entidade, porque ela tem que, né, fazer a caridade, porque, como bem disse Kardec, né, pelas orientações do Espírito Verdade, fora da caridade não há salvação. Isso é real. Então, quando a Umbanda vem com toda essa força, né, a partir de 1908, são fundadas várias tendas. E uma coisa engraçada é que nessa reunião espírita, quando o Caboclo 7 Encruzilhadas falou,
né, sobre isso, os médiuns espíritas, né, os dirigentes, começaram a rir, começaram a debochar, dizendo o seguinte: vem cá, você vai fazer um paralelo ao espiritismo, né? Um espírito de luz, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Que poderia se apresentar como médico, como padre, como ele quisesse. Ele simplesmente, não, meus irmãos, eu vou, na realidade, fazer com que esta religião se torne um baluarte para as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através da mediunidade de Zélio Fernandino, explica para eles. E eles duvidam. Os médiuns, né, ali do centro espírita, meio que debocham, falam assim: você acha que alguém vai frequentar esses locais? E ele fala assim: pode ter certeza, vai ficar cheio. E não deu outra coisa, né? No dia em que a primeira tenda abriu, né, e eles chamavam de tenda, estava lotado. As pessoas em busca de consolo, as pessoas mais simples em busca de orientação, e aí começa a Umbanda, ok? Vamos entender os fundamentos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe para que a gente possa entender realmente o que é a Umbanda, quais são os fundamentos que norteiam a Umbanda. Primeiro, a Umbanda crê em um ser supremo, o Deus único. Os sete orixás são emanações da divindade. Os sete orixás não são personalidades, não são pessoas, não são espíritos, são vibrações, são emanações de Deus, como o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas se refere. Então, todos nós, quando nascemos, nós estamos, vamos dizer assim, adquirindo essas vibrações, essas emanações. Em alguns tem mais, vamos dizer assim, proeminência, em outros tem outro tipo de vibração, né? Daí vem as 7 linhas da Umbanda. Então, primeira coisa, a Umbanda crê num ser supremo. Então, ela, igual ao Espiritismo, crê num Deus único. Segundo, o propósito maior dos seres criados é a evolução. Rapaz, olha só, parece até o Espiritismo, né? Eu te diria que a Umbanda é o espiritismo voltado à linha de combate das regiões trevosas. Isso se efetiva pelas vidas sucessivas, que é a lei da reencarnação. Quem passou isso não é o Bechara que está falando isso, não. Tá? São os 9 fundamentos da Umbanda, segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O problema é que hoje parece que muitas casas umbandistas parece que esqueceram esses 9 fundamentos. Tá? Mas vamos continuar para você entender. Existe uma lei de justiça universal que determina a cada um colher o fruto de suas ações, conhecida como a lei do karma. A Umbanda se rege pela lei da fraternidade universal. Todos os seres são irmãos, por terem a mesma origem, e devemos fazer a cada um aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. A Umbanda possui identidade própria e não se confunde com outras religiões ou cultos. E aí eu já estou separando aqui a Umbanda do Candomblé. O Candomblé é de origem africana. A Umbanda não. A Umbanda é genuinamente brasileira. E o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou isso claro. Ela tem identidade própria. Ela não é para se confundir com outras religiões ou cultos. Embora a todos respeite fraternalmente, partilhando alguns princípios com muitos delas. Então, a gente vai ver que muitos umbandistas, né, abrindo suas casas, acabaram incorporando coisas do candomblé, outros incorporaram coisas do esoterismo, outros da pagelança. Né? Então, a Umbanda foi criando uma espécie de mescla, mas a Umbanda genuína é brasileira e ela não se confunde com outras religiões que nós conhecemos. A Umbanda está a serviço da lei divina e só visa o bem. Qualquer ação que não respeite o livre-arbítrio das criaturas, que implique em malefício ou prejuízo de alguém, ou se utilize de magia negativa,
não é Umbanda. A Umbanda não realiza, em qualquer hipótese, o sacrifício ritualista de animais. Não tem sangue na Umbanda. Nem utiliza quaisquer elementos destes em ritos, oferendas ou trabalhos. A Umbanda não preconiza, presta atenção, a Umbanda não preconiza a colocação de despachos ou oferendas em esquinas urbanas, e sua reverência às forças da natureza implica preservação e respeito a todos os ambientes naturais da Terra. Puxa, Marco, eu já fui num terreiro de Umbanda e lá eles diziam que tem gente que faz despacho na esquina. Eu vou te contar um segredinho. Essa coisa do despacho, de colocar, né, um alguidar, né, aquela cumbuquinha de barro com alimento, com coisa ali, aquilo vem da época da escravidão. Por quê? Quando nos redutos onde os negros fugiam, né, chamado quilombos, eles sabiam que outros irmãos iriam fugir também. Então, o que eles faziam? Eles meio que trilhavam um caminho até chegar no quilombo e botavam o alguidar, né, ali, aquela cesta, como se fosse um pratinho de barro, e, obviamente, não tinha luz elétrica, né? Ninguém, na época, tinha luz de LED, nada disso. Não. Então, o que eles faziam? Eles acendiam uma vela para sinalizar que ali tinha comida. E aí, posteriormente, né, as pessoas começaram a confundir isso com despacho. Acende vela na encruzilhada. Por que na encruzilhada? Porque era um local mais fácil de ser encontrado. Imagina o cara botar no meio da mata, né, uma vela com um alguidar de comida. Então, eles botavam nas encruzilhadas, porque por ali passaria aquele fugitivo, vamos dizer assim, né, ali da seara de escravos de onde ele estava saindo. Né? Então, isso é Umbanda. Então, as pessoas começaram a confundir tudo e achar que a Umbanda tem despacho e bota comida e acende vela. Né? Essa é a história real que eu te contei. O nono fundamento é: todo o serviço de Umbanda é de caridade, jamais cobrando ou aceitando retribuição de qualquer espécie por atendimentos, consultas ou trabalhos. Quem cobra por serviço espiritual não é umbandista. Então, se você acredita, né, na Umbanda, e eu sou suspeito para falar porque eu também sou umbandista, inclusive sou sacerdote nos últimos 5 anos, qualquer centro que você vá, se cobrar, se pedir algum favor do trabalho de caridade, do atendimento, qualquer coisa, saia dali. Aquilo não é Umbanda, ok? É um charlatão que está usando a Umbanda, usando a fé das pessoas para se prevalecer e conquistar recursos físicos no planeta Terra, ok? Então, a Umbanda não tem nada a ver com qualquer tipo de retribuição ou presentinhos, como muita gente fala. Quem fala isso tá escrito no livro do Ramatiz, chamado A Missão da Umbanda, pela psicografia de Norberto Peixoto. Ok? Está aqui as páginas que eu compilei. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Afinal de contas, o que é a Umbanda? Então, vamos entender agora, fazer uma síntese de tudo que eu falei. A Umbanda é um movimento religioso universalista crístico. Peraí, Marco, crístico? Sim. Seus axiomas são todos fundamentados nos exemplos e ensinamentos de Jesus, que agrega conhecimento sobre os diversos reinos da criação, mineral, vegetal, animal, elemental e hominal, trabalhando com amor e pelo amor, para, com todos os seres, oportunizando frentes de trabalho, aquilo que eu falei, muitos espíritos, né, com determinado nível de mágoa, acabaram indo trabalhar na Umbanda para poder retirar aquelas mazelas do seu corpo mental. Oportunizando frente de trabalho a encarnados e desencarnados,
objetivando depurar karmas e higienizar o planeta Terra das energias deletérias, auxiliando na transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Começou a entender? Porque quando você vai num terreiro, aí fala assim, hoje é dia da esquerda, que são os Exus, as pombagiras. Não, hoje é dia de caboclo. Não, hoje é dia de preto velho. Porque, na realidade, são entidades que já, na grande maioria deles, alcançaram a luz e continuam trabalhando no bem. Quando você vê, por exemplo, um médio de Umbanda, no dia de esquerda, incorporando, por exemplo, o Exu, tá? E ele começa a se contorcer todo, duas são as formas de você entender. Uma, o médium é extremamente inexperiente e não interpreta, não reconhece o padrão vibracional da entidade. Então, ele não conseguindo interpretar aquela vibração, ele acha que, né, ele tem que contorcer o braço, né, principalmente quando se trata do Exu Caveira. E eu te falo isso por experiência própria, porque a falange dos caveiras é uma falange que eu incorporo. Tá? Então, eu não fico com o braço torcido, com a mão assim, né? Isso é gaiatice. Isso é gaiatice. Duas formas de entender, né? Uma, o médium é despreparado para aguentar aquela vibração. Primeira. A segunda, por muitas vezes, como eu falei para vocês, nem todos os espíritos são de luz, num conceito de conhecimento, de moralidade. Alguns espíritos que vêm, que têm a oportunidade de trabalhar, ainda são devedores, ainda têm karma para depurar, inclusive vão até reencarnar. E esses espíritos é que, por muitas vezes, vêm e falam palavrão. Tá? Eu, quando eu já coordenei em Santos, 2 casas de Umbanda, eu coordenava o desenvolvimento mediúnico, qualquer médium que falasse qualquer tipo de palavrão, qualquer palavra que não cabia dentro daquele terreiro, o que eu fazia? Eu mandava ele desincorporar na hora, chamava o médium e falava assim, olha só, você é o médium, o que sai da sua boca é responsabilidade sua. Se a entidade não sabe se controlar, que você saiba. Puxa, Marco, isso também explica as bebedeiras. Então, é óbvio que o álcool tem uma forma de trabalhar, né? Quando uma entidade dá um golinho e bafora, né, ali no espectro áurico do atendente, ele está o quê? Dissipando energia deletéria, porque o álcool faz isso. Né? Ele, na sua relação etílica, ele faz isso. Agora, quando o médium bebe praticamente meia garrafa, aí a gente pergunta, quem está bebendo? É o médium ou a entidade? Porque se for o médium, está fora do contexto. Se for a entidade, precisa ser educada. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que muitas entidades que incorporam na Umbanda precisam ser educadas. Precisam ser educadas. Puxa, eu pensei que era um santo, não tem nada de santo. É um espírito desencarnado que está ali para fazer a caridade em contribuição para o próprio médium e, ao mesmo tempo, ambos se ajudarem. Começou a entender? Espiritualidade é afinidade. Se você pega um médium que, na realidade, ainda é muito bruto no conhecimento, ele tem um conhecimento muito rudimentar, ele não vai atrair um espírito extremamente iluminado. Vai aparecer para ele um espírito que mais ou menos afiniza com o padrão de moralidade dele. Entendeu por que nosso querido Chico Xavier, através do Emmanuel, dizia que espiritualidade é afinidade. Isso acontece no terreiro. Só que muita gente não entende isso. Muita gente interpreta isso mal. E muitos dirigentes de terreiros de Umbanda são mal preparados. Eles não entendem, às vezes, que ele tem que coibir qualquer entidade que extrapole o conceito da caridade, que fale palavrão, que use palavras rudes. O espírito também deve ser educado. Né? Isso é a Umbanda, que oportuniza frentes de trabalho para encarnados e desencarnados.
Olha que fato interessante. Como eu falei para vocês, né, eu sou formado em teologia, e quando eu estava fazendo a matéria de religião comparada, eu tive uma pergunta dessa na minha prova. Né? Eu vou ler só para vocês entenderem. Os pré-socráticos construíram a tese segundo a qual existe um princípio originário que teria gerado o mundo e todos os seres. Pré-socrático, antes de Sócrates, na Grécia Antiga. Podemos visualizar essa ideia quando os jornais informam sobre uma nova teoria científica acerca da origem do universo, que é o bóson de Higgs, né? Desenvolvida por algum astrofísico. Por exemplo, esse princípio primordial foi denominado, na época, pelos pré-socráticos, de arché. Marco, peraí, tem alguma coisa aí, né? Tem. Essa informação nos faz crer que as entidades que atuam na Umbanda adotaram o nome próximo, axé, arxé, axé, para designar o mesmo princípio primordial que a ciência busca identificar como bóson de Higgs ou partícula de Deus. Aquilo que sustenta a forma de todas as coisas em nosso mundo. O que desejamos a todos os nossos entes queridos, enchendo-lhes de luz. Então, quando você fala assim, axé para você, você está desejando o quê? Luz. Mas, ao mesmo tempo que axé significa luz, também significa o princípio primordial que dá origem a tudo o que existe. Caramba, o que a ciência está chamando de partícula de Deus. Justifica-se pelo fato de que muitos dos sábios e filósofos naturalistas ou pré-socráticos, encarnados na época, tornaram-se guias e mentores espirituais das religiões e conhecimentos trazidos ao nosso orbe, como é o caso de Ramatiz, que na época era Pitágoras. Caramba! Marco, você está dizendo, então, que muitos filósofos se tornaram mentores, né? Não só mentor de uma pessoa, mas mentor, às vezes, de um credo inteiro, né? Mentor de uma determinada comunidade. Tá? E é o caso, por exemplo, de Ramatiz, que, na época dos pré-socráticos, era Pitágoras. Então, veja que coisa interessante. Vejamos como a Umbanda e o Espiritismo atuam juntos. Isso que você vai ver agora foi o motivo de eu, há 15 anos atrás, ter me tornado um bandista. Tá? E nos últimos 5 anos, em 2020, eu fiz o sacerdócio. Por quê? Porque eu verifiquei que não tinha nenhum problema. Então, os espíritas de carteirinha, né, passaram a me execrar. Né? Tem centros do Rio de Janeiro que, se falar meu nome, o pessoal fala assim, ele é macumbeiro. Tá? Isso aconteceu, e eu estou te dando o relato, em Portugal. Uma aluna minha, do Rio de Janeiro, que mora hoje em Portugal, recebeu a visita de 2 pessoas, 2 médiuns, né, dirigentes, lá, e ela falou assim, não, eu gosto muito de assistir as palestras do Bechara, e uma delas falou para essa minha amiga lá de Portugal, né, assim, mas o Bechara é macumbeiro, o Bechara não é mais espírita. Tá? Isso é de uma ignorância atroz. Tá? Porque eu sou palestrante espírita e médium espírita há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E também sou umbandista há 15 anos. E nos últimos 5 anos, né, eu ainda fiz o sacerdócio. E detalhe, não tem nenhum tipo de problema. Marco, você pode me dar melhores explicações sobre isso? Dou sim. Vamos lá. Vejamos como a Umbanda e o Espiritismo atuam juntos nos trabalhos do bem. Esse livro é maravilhoso, é do Vanderlei Oliveira, chamado Guardiões do Karma, tá? Onde ele relata qual é a missão dos Exus na Terra. Tem até uma passagem, né? Chico Xavier, que estava no cemitério, encontra um Exu e explica a Chico como era o tipo de trabalho. E o Chico, né, como um espírito altamente evoluído, entende e fala assim, meu irmão, você é um ser de luz. E o Exu ri, né? Porque ele estava ali para retirar, vamos dizer assim, das tumbas, né, espíritos que estavam muito arraigados à matéria. Então, ele estava ali como se fosse um bombeiro retirando aqueles espíritos que não queriam largar o seu corpo. Essa é uma história de Chico Xavier interessante.
Mas voltando aqui para o livro do Vanderlei Oliveira, esse livro é maravilhoso, no Guardiões do Karma. Vamos ver o que eles falam. O que ele fala entre a página 128 e a página 130. Tá? Isso foi passado pelo espírito Pai João de Angola. Existe uma integração muito avançada entre os espíritos da Umbanda e do espiritismo em suas atuações no mundo físico. Essa separação no mundo dos homens é uma prova da desatualização de informações acerca das contínuas e profundas mudanças que se operam em nosso plano espiritual, desde meados do século XX. Podemos dizer que a Umbanda e o Espiritismo são as duas asas do Consolador prometido. O médium pode, sim, trabalhar nas duas frentes sem conflitar com o seu aprendizado, com o seu equilíbrio mental e com o seu desenvolvimento espiritual. Duas frentes diferentes de atuação de um mesmo trabalho espiritual. Né? Quando são duas asas do Consolador prometido, é como se a asa direita fosse o espiritismo, tá? E essa asa tem o conceito de elevação da consciência através da busca do conhecimento, e a asa esquerda é para combater as trevas. Então, os dois juntos é que fazem nós sairmos, né, estarmos saindo do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Porque não pense você que a saída do padrão vibracional de expiações e provas para a regeneração é algo tranquilo, não é. Né? Existe hoje uma batalha profunda no umbral, né, para que as trevas sejam dissipadas e aqueles espíritos, né, que são renitentes no mal e estão sendo encaminhados, né, em processo migratório para o planeta primitivo chamado Quirion. Tá? A Umbanda, olha aqui, ó, seria a esquerda para afrontar as sombras que atuam contra a luz. E o Espiritismo seria a direita, abrindo caminhos ao pensamento humano da direção da luz. Tá? Rapaz, olha, eu nunca podia imaginar que eu podia escutar ou ler isso. E está aí, ó, para você, ok? Então não tem nenhum problema. Por isso que eu digo, quando os espíritas de carteirinha falam assim, ele não é mais espírita, eu continuo sendo espírita, sim. O Espiritismo me traz esse conceito de elevação da consciência. Porém, eu já vim comprometido para atuar contra as forças do mal. Estou dando o meu exemplo. Por que, Marcos, você veio comprometido? Porque quando eu estava ainda no desencarne, eu atuei, né, talvez, sei lá quanto tempo atrás, como mago negro. Por isso é que eu consigo, com muita facilidade, desmanchar magia negra, porque lá atrás eu já fiz magia negra. E muitos daqueles que eu trato hoje em processo de cura, ou que se tornam meus alunos, foram pessoas que eu desencaminhei, levei para o mal. Tá? Então eu tenho uma grande oportunidade de resgatar esse meu débito. Ok? Estou dando o meu exemplo para vocês entenderem, né, que é um conceito natural. O Pai João de Aruanda fala uma coisa muito bacana. Tanto faz para um espírito elevado atuar como pai velho, numa tenda umbandista, humilde, ou escrever a orientação psicografada sob a luz do espiritismo, desde que seu trabalho seja em benefício da humanidade e do próximo. Não se esqueça, meu filho, em matéria de religião, de espiritualidade, umbanda ou espiritismo, o que mais vale é a bandeira do amor e da caridade. Sem preconceitos, união sem fusão, distinção sem separação. Pai João de Aruanda também já reencarnou como padre, já reencarnou também como médico, tá? E ele se apresenta aqui de uma forma simples. E aí perguntaram uma vez por que ele se apresentava assim, continuava se apresentando assim. Ele falava assim, foi a época que eu mais aprendi, foi a época que eu mais sofri, mas foi a que me deu oportunidade de elevar a minha forma de pensar a humanidade, onde o meu sofrimento, as minhas dores me depuraram, né, no que eu sou hoje. Espírito de João Kobu, né, que também é chamado de Pai João de Aruanda. Ele se apresenta como João Kobu em casas espíritas. Entendendo os recursos físicos utilizados na Umbanda. Vamos reparar o seguinte, por que a Umbanda tem recurso físico, Marco? É simples.
Se você verificar o que é um trabalho de desenvolvimento mediúnico, e é um tipo de trabalho que deveria ter em todas as casas, se diz para um médium que está ali em desenvolvimento, é que ele precisa aquietar a mente dele. E a mente, vocês sabem, que é uma espécie de um elefante picado por uma abelha dentro de uma loja de cristais. A nossa mente é muito ruidosa. Então, o médium, não só de Umbanda, qualquer médium, a primeira coisa que ele tem que fazer é disciplinar a mente dele. E, para isso, precisa de silêncio. Os espíritos também necessitam desse silêncio para que haja o quê? Uma aproximação desses espíritos, principalmente na Umbanda, que há incorporação, para que possa haver o trabalho. E, para isso, né, por muitas vezes, esse silêncio, essa concentração do médium se faz necessária para quê? Para que ele libere ectoplasma, que vai ser utilizado como matéria-prima nos trabalhos de cura, nos trabalhos de desmanche de magia negra. Caramba! Então, os recursos físicos, na realidade, você vai ver quais são, eles são uma espécie de bengala para o médium, para aquele médium que ainda necessita de um amparo, de uma disciplina mental. Puxa, Marco, então você está me dizendo que no futuro, onde a humanidade vai estar adentrando o planeta Terra no mundo de expiações e provas, a Umbanda talvez não precise mais de recursos físicos. Por quê? Porque o primeiro princípio hermético, o mentalismo, vai comportar essa disciplina. Mas, atualmente, que a gente vê com a história, e eu sou, vamos dizer assim, eu vivenciei isso, disciplinando e orientando a formação de médiuns, isso é real. Né? Os médiuns são muito distraídos. E outra coisa, às vezes o médium pensa que ele é médium só no dia do trabalho. Né? No dia anterior, ele fez um monte de estripulia, bebeu, fumou, fez, né? Das graças à desgraça. E no dia seguinte se apresenta para o trabalho. Aí você olha para o cidadão lá, né, que está se pretenso médio, fala assim, filhinho, faz o seguinte, senta lá, hoje no momento mediúnico, você está podre, né? O teu campo áurico está completamente contaminado e eu não quero trazer essa contaminação, essa expansão de coisa ruim para os demais médios. Então, senta lá e fica observando e passa a pensar que o médio não é médio só no dia do trabalho, tá bom? Ok. Por isso, os médios de Umbanda devem treinar e potencializar suas forças mentais através do ACIV, atenção, concentração, intenção e vontade, para serem úteis no trabalho de caridade. Quando a gente fala de atenção, eu estou falando de quê? Do conceito do chakra da testa, concentração do ajna, intenção é o cardíaco, vontade é o plexo solar. O médium tem que treinar. No desenvolvimento mediúnico, a gente ensina o médium a ativar esses chakras, ou centros vitais, ou centro de força, chama como quiser, para que ele possa realmente estar contido, né, dentro desse conceito da mente. A meditação não é não ter pensamento. Muita gente se engana. Meditação é não pensar nada. Não. Meditação é você deixa o pensamento vir, tá? Ele vem, deixa ele passar. Daqui a pouco vem outro pensamento. O que é a meditação? É o intervalo entre um pensamento e o outro. À medida em que você treina isso, e o desenvolvimento mediúnico, a gente faz isso, né? Você começa a esparçar, ou seja, você espaça esse intervalo entre um pensamento e outro. Ali é a meditação, ali é o momento do ACIV, da atenção, da concentração, da intenção e da vontade de fazer a caridade. Tá? É dessa forma que a gente treina médiuns. Tá? E eles são extremamente indisciplinados. Né? Eu coordenei, talvez aí, acho que eu já formei mais de 300 médios de Umbanda, e eu te digo com toda a propriedade. Né? Eles chegam na casa muito indisciplinados. Eles têm a vontade de trabalhar, mas não têm a disciplina. Então a gente tem que educar eles. Porém, na maioria das vezes, os médios não conseguem se manter em ACIV pelo período necessário para a realização dos trabalhos. E isso acaba por comprometer o bom andamento dos trabalhos, além de desperdiçar o tempo disponibilizado pelos espíritos bons e superiores. Por quê? Porque o espírito, às vezes,
num trabalho, por exemplo, de incorporação, e no desenvolvimento mediúnico da Umbanda, a gente ensina ele a afinizar com o espírito que está disposto a trabalhar com ele, né? Ele tem que ter esse acive para que o espírito possa se aproximar. Porque se ele tiver ali um conceito de indisciplina, o campo áurico dele está cheio de mazela, e o espírito mais evoluído não consegue se aproximar. Ele fica distante. Então, às vezes, você vê um treinamento de incorporação que a gente faz no terreiro, no desenvolvimento mediúnico, o espírito tenta se aproximar, o espírito às vezes está a 3 metros de distância do campo áurico do médium, e o médium, né, sente aquela vibração ainda muito leve, e ele começa a chacoalhar e pular e fazer um monte de gaiatice. Isso é gaiatice. Isso é gaiatice. Para o conceito de incorporação, é só você lembrar do maior médium que a gente conheceu, Chico Xavier. Ele simplesmente baixava a cabeça, se concentrava, estava incorporado já. Já estava ali em condições de trabalho. Então, na Umbanda ainda tem essa chacoalhada, né, essa gaiatice, parece até um espetáculo circense, que muitos terreiros de Umbanda acabam perpetuando. E aí o médium, aí você vai entender por quê. Como ele está ali, vamos dizer assim, sendo observado, né, pelos coordenadores do desenvolvimento, ele fala assim, puxa vida, se eu não manifestar nenhum movimento, vão pensar que eu não estou apto para incorporar. Aí ele começa a fazer o que o outro faz. É como se fosse um mimetismo, é como se fosse uma cópia. Ele está copiando ali, né? Peraí, ele pula para cá. Quando é dia de caboclo, tem que bater no peito. Né? Isso tudo é gaiatice. Tudo isso é gaiatice. Porque o espírito só quer se afinizar, ele quer se aproximar, ele quer fazer a união dos chakras, principalmente do asna. Caramba! Então os terreiros de Umbanda ainda precisam de orientação para fazer um desenvolvimento mediúnico conforme o Caboclo das 7 Encruzilhadas deixou claro. É justamente por esses motivos que os recursos físicos são utilizados nos trabalhos mediúnicos, nos terreiros de Umbanda. Não se perder tempo, diminuir o desgaste dos médios e garantir eficácia no trabalho. Vamos ver alguns dos recursos. Fumaça, o charuto, cachimbo, né, fogo, álcool, erva, som de atabaque, né, que é a curimba que leva para o transe mediúnico. Cantar, bater palma. Por que cantar e bater palma é importante, Marco? Porque ele deixa de pensar outras coisas. Às vezes, dançar, né? O adjá, aquela sineta de metal, sopros e produção de assobios, estalar de dedos, objeto cortante, às vezes punhal, espada, é apenas para disciplinar a mente. Tá? Se bem que, por exemplo, em trabalhos de apometria dentro do terreiro, se utiliza tanto de punhal ou de espadas para fazer corte de elos, que também pode ser feito com a mão, tá? Mas às vezes o médium não acredita, ele precisa de um recurso físico. Água, banhos, cuspir, né? Às vezes você vê uma entidade cuspindo, né? O médium toda hora está cuspindo, por quê? Porque ele está absorvendo, né, aquelas energias deletérias, e aquilo acaba indo para o conceito da saliva dele. Então ele tem que jogar, né, fora aquilo. O sal grosso, né, que ioniza, né? O sal ioniza partículas. Aí tem os pontos riscados, as vestimentas, né? Quando o Caboclo das 7 Encruzilhadas fez a primeira tenda, né, ele deixou claro que era todo mundo igual, era todo mundo de branco. Então, essa coisa de ficar botando roupa de Exu e do Exu Tranca-Rua, né? Eu te digo porque eu incorporo o Exu Tranca-Rua também, de cartola, capa, isso é gaiatice também. É pura gaiatice. Aí o médico fala assim, não, foi a entidade que pediu. É completamente equivocado. Tá? A entidade vem para trabalhar, ela não vem fazer espetáculo circense. Tá? Guias e brajás, tá? Eles têm um padrão vibracional que ajuda, né, o conceito áurico do médium a entrar no transe mediúnico, queima de velas, oferendas, folhas e galhos de plantas, o congá, a tronqueira, imagens, daí o próprio secretismo que, né, acabou unindo, né, de uma forma, entre aspas, geral, o conceito do candomblé, da Umbanda e do próprio, entre aspas, santos da Igreja Católica.
Ainda tem bastão Dorje, tá? Bastão Bengala, orgonite, mandalas, né? E aqui você começa a ver instrumentos que estão indo mais para a linha esotérica. Vejamos aqui, ó. Olha um bastão Dorje aqui, ó. Esse bastão Dorje, quem trabalha com ele, é o caboclo no batom da guia, que é o meu mentor-chefe. Ele né, aqui está atrás, tem um ponto riscado dele, aqui uma espécie de um altarzinho dele. E aqui tem, né, a entidade pediu para eu colocar isso está gravado aqui no bastão Dorje, tá? Onde é Om Pravatu Visatat. Eu recito esse mantra, Om Pravatu Visatat, Om Prava, para ativar o instrumento. É óbvio que isso é um amparo mental, porém, o cristal potencializa o meu trabalho. O que eu faria com a mão, utilizando o bastão Dorje, que tem uma ametista na ponta e um cristal na outra, um cristal original, ele não pode ser polido, né? Ele tem que ser natural, ele faz um trabalho muito mais rápido, com muito mais precisão. Que eu levaria, para você ter uma ideia, por exemplo, 5 minutos para fazer um trabalho de limpeza, o bastão faz em 30 segundos. Tá? Então, esse mantra de ativação, Om Pravatu Visatat, significa Om, espírito, Pra, mente, Va, éter, Tu, ar, Vi, fogo, Sa, água, terra. Os 4 elementos, mais o éter, a mente que precisa ser disciplinada. Né? E, normalmente, eu sincronizo isso com os dedos das minhas mãos quando eu estou segurando o bastão. Tá? Então, o dedo mínimo é a terra, o outro é a água, o dedo maior, né, o fogo, o ar é o indicador, e o polegar é o éter. Então, a entidade, na hora que eu estou trabalhando, ela consegue exatamente manipular ali e colocar os dedos no local certo da ativação. Então, eu estou dando um exemplo que eu vivo dentro do terreiro de Umbanda, tá certo? Eu uso bastão Dorje. Também temos orgonites, né? O que é um orgonite? É uma forma de atrair e dissipar energias deletérias. Então, você tem aqui, ó, esses aqui são orgonites que eu uso. Esse aqui eu uso no terreiro também, tá? Ele tem um cristal dentro, né, da pirâmide, e em volta 7 linhas de cobre, tá? Ele não só atrai, como ele dissipa energia. Então, isso é colocado abaixo do chakra da base de quem eu vou tratar. Tá? Eu mentalizo e mando puxar toda aquela energia ruim. Isso aqui, na época que eu evangelizava, ainda no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, eu tinha, dentro das minhas turmas de evangelização, eu criei o conceito de guerreiros da luz. Tá? E, na época, me passaram esse que eu poderia chamar de um ponto riscado, que, na realidade, é um conceito de manutenção da disciplina. Então, aqui está exatamente, né, as representações dos elementais, né, dos elementos, água, fogo, terra, por aí vai, e as representações. E no meio aqui está Yeshua, é o nome de Jesus em hebraico. Tá? Então, isso aqui também é um orgonite. Bastão Bengala, né, eu ganhei esse bastão aqui, não dessa forma, ele não tinha nem o cristal, nem essas coisas de cobre aqui em volta, quando eu morava e trabalhava em Angola. Tá? Eu fui num terreiro lá, e o sacerdote lá do terreiro de Candomblé me chamou, ele não me conhecia, me chamou e falou que ele queria me dar um presente e que eu ia utilizar. Eu ganhei aquilo, fiquei, né, sem saber. Quando eu me tornei um bandista, comecei a incorporar o caboclo do batom da guia e o preto velho, pai Tomé de Aruanda, o preto velho pediu para eu usar aquele bastão que você ganhou lá na África, você lembra? Eu lembro, eu ficava como uma espécie de relíquia na minha casa, e ele mandou botar um cristal e 7 voltas de cobre em volta para potencializar. E essa madeira, eu levei na época na UFRJ e pedi para verificar a condução elétrica dessa madeira.
é uma madeira lá de Angola, específica de Angola, não tem no Brasil. Ela tem uma capacidade de passar corrente elétrica absurda. Tá? Então, o Preto Velho, que eu trabalho, que é o Pai Tomé de Aruanda, ele trabalha com esse bastão. Tá? Então, estou te mostrando que não são só aqueles que a gente conhece. Nenhuma entidade que eu trabalho trabalha com fumo, com álcool, tá? Ou com fogo. Tá? Eles trabalham com esses instrumentos que eu estou te mostrando aqui. Tá? Aqui no terreiro lá da mãe Fátima, né? 2 amigos que saíram sacerdotes comigo posteriormente. Tá? E aqui é exatamente, né, os pontos riscados dos tronos, né, de Oxalá, Oiá, Omulu, Oxum, né, Iemanjá, e aqui estão os pontos riscados. Isso aqui eu tenho uma espécie de um quadro que acende a luz, né, isso é foto de um quadro que eu tenho aqui em casa, no local onde eu faço os trabalhos mediúnicos, ok, meus queridos? Então, para vocês terem uma ideia, que existem outros tipos de instrumento e não só a vela, né, ou qualquer tipo de alimento e por aí vai, como tem alguns médicos que trabalham. Os caminhos que a Umbanda assumiu. Então, repara, cada casa umbandista, dependendo do nível de conhecimento do dirigente, ele acaba indo para uma linha. Tá? Então, tem uns que estão muito ligados à matriz africana, e aí chegam até a ser confundido com candomblé. Outros estão muito ligados à matriz indígena, são confundidos com pagelanças, tal. Tem a matriz católica, aqueles que perpetuam, né, Ogum é São Jorge, né, e tem lá no altar a figura de São Jorge, né, e tem a matriz espírita ou esotérica. Se você perguntar para mim, dentro da minha formação, tá, eu te diria que a gente ficou mais ou menos aqui no meio, na minha formação, mas eu estou muito mais, né, até pelo meu conhecimento da espiritualidade, do espiritismo, eu estou muito mais aqui na matriz espírita e esotérica, tá? Que eu consigo ver que existe uma correlação para os trabalhos. Então, essas são as formas de entender. Né? Então, quando você vai num terreiro, aquele terreiro ali, ele tem até matança de animal. Primeiro que não é Umbanda. Se tiver matança de animal, não é Umbanda, é candomblé. Tá? Mas, às vezes, ele não tem, mas ele tem a oferenda de colocar ali debaixo da cachoeira, alimento e por aí vai, então ele está muito mais ligado à matriz africana. Tá? Matriz espírita ou esotérica, como eu te falei, não trabalha com fumo, não trabalha com álcool, não trabalha com oferenda, não faz despacho, tá? E cada um, na realidade, escolhe conforme a sua capacidade de compreensão. Tá? Não tem o certo ou errado aqui. Tá? O que existe é a afinidade. Com que matriz você se afiniza? Tem uns que estão aqui, ó, no meio, que aí pega um pouquinho de cada uma, né? Então, aqui são os pontos que a gente pode encontrar as casas umbandistas. Entendendo a necessidade de formação para o médio de Umbanda. A gente vai ver, tem um livro do Ramati chamado Mediunismo, e entre as páginas 19 e 28, ele dá uma orientação, tá? Do que é o médio de Umbanda e como é que ele deve se formar. Por que ele fez isso, Marco? Porque os médios de Umbanda, principalmente os dirigentes antigos, eles achavam que o médio se formava na prática. Não precisava ler nada, não precisava, né? Ele tinha que vivenciar o terreiro. Tá? Isso é uma ignorância. Tá? Quanto maior for o nível de conhecimento dele, mais facilidade de sintonia ele vai ter com a espiritualidade maior. Então, o mestre Ramatiz, né, através desse livro Mediunismo, nos traz interessantes ensinamentos. Ele diz lá para nós, né, entre a página 19 e a 28, o médio também precisa começar o seu desenvolvimento mediúnico orientado pelas lições básicas da doutrina espírita. Olha aí, ó. Pouco a pouco, eliminam-se as indecisões, os equívocos, os transtornos e as surpresas tão comuns às tentativas empíricas e próprias das experimentações sem método seguro. É aquilo que eu te falei. A maioria das casas, principalmente as casas mais antigas, e até hoje o pessoal tem dirigente que acredita nisso, que o médium tem que se formar na vivência do terreiro. É óbvio que a vivência do terreiro é importante, tá? Mas ele tem que ter um desenvolvimento mediúnico onde ele estude o livro dos médiuns,
Não existe no planeta livro mais completo e melhor do que o Livro dos Médios para entender sobre mediunidade. Tá? Quem já é médium, se lê uma, lê a segunda, lê a terceira. Quanto mais você lê e estudar o Livro dos Médios, mais possibilidades de entendimento você vai adquirir para poder fazer um bom trabalho. Ainda o nosso querido Ramatiz, pela psicografia do Hercílio Mais. O êxito depende muitíssimo das condições morais e dos conhecimentos do médium. Olha aí, ó. Olha o que a gente vem falando. Então não adianta querer ser médium só no dia do trabalho. Tem que fazer reforma íntima. Tem que ter conhecimento, tem que estudar. Embora algumas criaturas se deixem atrair pelas manifestações e encenações exóticas, aquilo que eu falei, espetáculo circense. Tem determinados médios que são mal orientados e fazem verdadeiros espetáculos circenses. Né? Vai incorporar e começa a rodar, parece um peão. Aí, segura o ombro do médico e fala assim, meu filho, o espírito está querendo aqui se aproximar de você, mas ele não consegue, tu fica rodando igual um peão aí. Dá para você se concentrar e deixar o espírito se afinizar e se aproximar de você? Então, essas encenações circenses são puras palhaçadas. Palhaçada num termo, vamos dizer assim, bom, porque o médium, ainda sem orientação devida, ele acaba acreditando que aquela pequena vibração que ele sente é o espírito que está ali. E ele não sabe como interpretar, então ele começa a pular, começa a rodar, começa a fazer, gritar e por aí vai. Tá? Isso, na realidade, como diz o Ramatiz, são manifestações e encenações exóticas que impressionam os leigos nos fenômenos mediúnicos, né? Então, aquele que é leigo, fala, esse aí está incorporado, olha lá, ele está gritando. Né? Dia de caboclo, então, nossa, mãe do céu, é uma gritaria, todo mundo, né? Como se estivesse na floresta gritando. Não é necessário. O intercâmbio satisfatório e profícuo com o além também requer disciplina semelhante a que se exige em cursos acadêmicos do mundo profano. Tá? Então, disciplina e informação para transformar em conhecimento é a base para um bom médium que acaba pleiteando, né, se tornar um trabalhador. Ainda, né, no livro do mediunismo, está escrito lá, né, Ramatiz fala, é absurdidade que o candidato necessitado do desenvolvimento mediúnico despreze as regras e as normas fundamentais do livro dos médios. Eu botei ele bem grande aqui, né? E para quem não sabe, nós vamos começar no dia 2 de fevereiro um curso exatamente do livro dos médios. Marco, eu já sou médio, já estudei isso aí, estude de novo. Quanto maior for a tua possibilidade de consolidar os ensinamentos do livro dos médios, melhor médium você será. Puxa, eu não sou médium ainda, não trabalho, mas eu quero saber mais. Faça o curso, porque, como o próprio Kardec disse, o livro não foi feito só para os médios, foi para todos aqueles que se interessam pelos fenômenos espíritas, ok? Então, é nítido que Ramatiz deixa claro que a formação de um médium de Umbanda necessita do estudo do livro dos médios, nas quais ele, né, tece um comentário muito elogioso a Kardec. Kardec cimentou definitivamente a prática sensata da mediunidade. Como eu falei para vocês, eu sou instrutor do livro dos médios há muitos anos também, décadas. E não existe livro, tá? E eu tenho muitos livros de mediunidade, viu? Não é poucos, não, muito. Até por ter sido coordenador de desenvolvimento mediúnico, né, eu tinha que estudar tudo para poder passar, né, ali para os médios ali informação. Não tem livro mais completo do que o livro dos médios, codificado por Kardec. Ainda, Ramatiz, não podeis confiar na capacidade, na segurança e no entendimento de qualquer médium que ignore os princípios sobre a mediunidade expostos no livro dos médios. Então, aquele, não, eu me formei foi no terreiro, eu me formei na prática, tá? Pode ter certeza que ele acaba cometendo equívocos, né? E, por muitas vezes, ele não tem essa segurança toda que diz que tem, tá? É fundamental você não só disciplinar sua mente, mas adquirir conhecimento para que
os espíritos possam se aproximar de você e falar assim, opa, esse conhecimento está na mente do médium, eu posso utilizar. Pense sobre isso. O Caboclo do Batom da Guia, em 2020, quando estava me formando em sacerdote de Umbanda, me passou essa mensagem aqui no dia 12, dia do meu aniversário, dia 12 de junho, tá? Há 5 anos atrás, né? O médium de Umbanda útil para nós é aquele que se preocupa em melhorar suas atitudes, palavras, pensamentos e emoções, para com todos, diariamente, através da sua transformação moral e que pesquisa e estuda constantemente para facilitar a afinidade conosco, tá? Então, é o meu guia-chefe, o Urubatão da Guia, é o meu mentor dentro dos trabalhos de Umbanda, e ele me passou essa mensagem linda no dia do meu aniversário, há 5 anos atrás, ok? Entendendo o que são os orixás e os tronos de Deus. Os tronos de Deus na Umbanda são 7 linhas na Umbanda Sagrada, tá? Que é a Umbanda que o pai Rubens, que, na minha opinião, e aí eu te digo porque conheço praticamente todos os livros de Umbanda, eu tenho quase que todos, eu tenho mais de 300 livros de Umbanda aqui na minha casa, tá? E os livros do pai Rubens Sarraceni, o qual eu fui formado na escola Sarraceni, sem dúvida nenhuma, são os mais esclarecedores. Então, a Umbanda tem 7 linhas e 14 orixás, sendo cada linha, tá? Você vai ver aqui, ela tem uma paridade, ou seja, uma polaridade masculina e feminina. Então está aqui, Olorum, né? É como é chamado Deus dentro da Umbanda, isso vem do Candomblé, eles adquiriram, né, esse nome, Olorum. E aí as 7 linhas é a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Repara, isso aqui, na realidade, essas linhas de Umbanda, elas são manifestações vibratórias. Todos nós, quando nascemos, quando encarnamos, nós somos, vamos dizer assim, capazes de abstrair, de atrair essas vibrações de fé, de amor, de conhecimento. Porém, a gente tem que desenvolver. Então, na Umbanda, esses chamados orixás, eles são padrões vibracionais com polaridades que trabalham dentro de cada linha. Então, por exemplo, na linha da fé, eu tenho Oxalá e Logunã. Na linha do amor, Oxum e Oxumaré. Na linha do conhecimento, Oxóssi e Obá. Na linha da justiça, Xangô e Oroiná. Na linha da lei, Ogum e Ansan. Na linha da evolução, Obaloaê e Nanã. Na linha da geração, Iemanjá e Omulu. E aqui embaixo você vai encontrar a esquerda. O que é a esquerda, Marco? Tudo o que acontece dentro da vida, vamos dizer assim, de um encarnado, passa pela esquerda. Porque a esquerda é onde, vamos dizer assim, nós mais nos afinizamos. Por quê? Porque ainda estamos comprometidos com mazelas. Então, tudo que vamos fazer vai sempre passar pelo padrão vibratório da esquerda. Tá? Então, essas energias são movimentadas no tempo e no espaço, e nas dimensões do plano da Terra, inclusive no umbral. Então, é através das energias de esquerda que nós podemos, vamos dizer assim, compreender e assimilar essas demais energias. Nesse momento, eu peço à minha querida Simone colocar um vídeo de 2 minutos de uma musiquinha que fala exatamente sobre isso aqui. Simone, tá atenta aí? Simone? Estou sim, Marco, estou botando aqui. Consegue botar? Consigo sim. Eu vou parar a minha apresentação para você poder botar. Ou não precisa? Precisa não, vai parar automaticamente. Vê se está indo direitinho. Não está aparecendo a imagem. Não? Não. Da outra vez apareceu quando você botou. Deixa eu parar aqui para ver. Para mim estava aparecendo. Eu acho que dá. Pessoal, vê se está aparecendo. Acho que eu vou ter que parar a minha apresentação. Agora vai aparecer. Agora foi.
Leia a legenda. As 7 linhas dos orixás na natureza as vibrações que falam que na linha da sagrada geração vai o mundo que também lá na floresta do sábio conhecimento sarava meu coração que sarava pra moiubar e pimenta é isso pelos caminhos do Pai-Ogum e a galeria linha forte das demandas sarava pra lei da banda sarava pra lei maior na força de Sangoiorona tem a justiça que vem tudo equilibrar o valor do sentimento é de tudo e o arco-íris não te são 7 cores do coroante pagar foi novo da fé tem gente andando nosso pai foi novo é a mãe do tempo da fé tem gente andando nosso pai. Pode encerrar. Ok? Retomando a minha apresentação. Marco, para a sua apresentação primeiro, depois começa de novo. Eu acho que agora foi, não? Vê lá. Foi sim, tá sim. Então, ó, como a gente falou para vocês, né, essa música, que é a música chamada 7 Linhas da Umbanda, traduz exatamente isso que a gente colocou aqui, tá? Esse era o meu vídeo que eu não estou conseguindo botar, por isso que eu pedi para a Simone colocar. Bom, vamos entender esse sincretismo, né? O que aconteceu? E aí, já misturando a Umbanda um pouco com o Candomblé, houve um sincretismo. Ou seja, na época, né, e isso aconteceu também no Brasil, a polícia proibia os terreiros de Umbanda a fazer seus trabalhos. Então, também não foi só na época dos escravos, não, tá? A polícia, século XX, ou no século XX, né, anos 20, 30, 40, até anos 50, era proibido, tinha leis, né, que proibiam a prática, né, da Umbanda. Aí você fala assim, caramba, e aí o que eles fizeram? E aí eles adotaram realmente o sincretismo, né, para fazer uma espécie de um mix ali com os santos católicos. Então, Oxalá é Jesus, Ogum é São Jorge, e por aí foi. Tá? Então, lembrando que sempre são duas energias. Então, o princípio da polaridade do conceito hermético se faz presente aqui. Tá? São energias vibrantes e bipolares. Então, a gente sabe, né, que Oxalá, né, é o sincretismo de Jesus, que é o trono da fé. Logunã é Santa Clara, que é o trono também da fé. Oxumaré é São Bartolomeu, o reino do amor, né, o trono do amor. Oxum é Nossa Senhora da Conceição, Oxóssi é São Sebastião, né? Obá é Santa Joana d'Arc, Xangô é São Jerônimo, Oroiná ou Egunitá, como alguns chamam,
Santa Saracalha ou Santa Brígida, né? Cada um chama às vezes de um nome. São Jorge, né? Ogum, Yansan é Santa Bárbara, o Baluaê é São Lázaro, Nanamburuque é Santa Ana, tá? Omolu é São Roque e Iemanjá é Nossa Senhora dos Navegantes. Então, repara, vocês recebem esse material antes, né? E vocês vão reparar que a polaridade, né? Eu botei par a par, Xalá, Congonão, Xumaré, Consul, Oxóssi, Cobá, Xangô, Coroiná, né? Eles representam o mesmo trono e eles têm uma função. O que é essa função? Por exemplo, Oxalá é magnetizador, porém, Logunã é cristalizadora. O Xumaré é renovador, o Xum é conceptiva. Então, esses conceitos aqui, tá? Eu levaria já umas 3 aulas para explicar um por um, mas só para vocês saberem que eles têm um padrão vibracional e têm uma função. Caramba, então, essas energias, né, que foram trazidas pelo conhecimento do pai Rubens Saraceni, elas são extremamente científicas. Elas corroboram com o que há de mais moderno hoje na física quântica. Tá? Então, vamos entender como é que a Umbanda vê Deus e vê a sua criação. E, obviamente, né, eu fui buscar nos vários livros do pai Rubens Saraceni que ele psicografou. Tá? Então, existe algo que é comum em todas as religiões, todo mundo sabe, né? Que é o que a gente chama de Deus. Cada um chama de um nome. Né? Um chama de Deus, outro chama como é que é o nome? No muçulmano, o muçulmano chama de... Esqueci aqui agora o nome, mas cada um chama de um nome. Alá, exatamente. Então, cada um chama de um nome. Só que a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que melhorar esse entendimento sobre o que é Deus e como é que ele cria. E o pai Rubens nos traz isso. Eu nunca tinha visto isso no Espiritismo. Tá? Então, vamos ver como é que a Umbanda explica a criação de Deus. Então, aqui, ó, Deus, né, é amor, uma energia divina, e ele exala, vamos dizer assim, uma energia divina que gera fatores. Que fatores são esses? São aquilo que a gente viu. Fator da fé. Opa! Eu saí aqui, não sei o que eu fiz, eu parei a apresentação aqui. Voltou. Todo mundo vendo? Todo mundo vendo, Simone? Sim, está vendo sim, Marco. Tá. Então, nessa emanação divina aqui, ele gera fatores, como eu falei. Então, o fator da fé, o fator do amor. Opa, novamente, o que está havendo aqui, hein? Ele está saindo, eu não sei por quê. O fator do conhecimento, eu tenho que clicar fora, agora que eu me toquei. O fator da justiça, da lei, da evolução e da geração. Repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatores, 7 emanações vibratórias. Essas irradiações estão presentes em toda a estrutura do seu DNA. Posteriormente, né, elas vão para o DNA quando formam o corpo físico, mas elas, quando você vai encarnar, elas são contidas no seu campo mental superior, que exala, que, vamos dizer assim, transborda para o mental inferior, para que você possa o quê? Concretizar. Então, todos nós nascemos com esses fatores de fé, de amor, de conhecimento, de buscar a fé, buscar o amor, buscar o conhecimento, buscar aprender cada coisa dessa aqui. Então, é dessa forma que a Umbanda entende a criação divina, ok? Então, a partir do momento que existem esses fatores, existe uma relação desses fatores com os conceitos, vamos dizer, da natureza. Então, a fé é de uma onda vibratória, ela, vamos dizer assim, irradia dentro do conceito natural, tá? É uma onda cristalina. O amor é mineral. O conhecimento é vegetal. A justiça é ígnea, é o fogo, né? A lei é eólica, é o vento. A evolução é telúrica. A geração é aquática. Isso está ligado aos chakras também. Puxa vida! Então, na Umbanda, eles entendem todo esse conceito? Sim, na Umbanda a gente entende isso. Então, está lá, ó, a fé, que é irradiada numa energia cristalina, ela
alimenta o coronário. O amor alimenta o cardíaco. O conhecimento, né, pelo conceito vegetal, alimenta a testa, o ajna e o chakra da testa. A justiça, o plexo solar, que é o fogo, né? Olha, ígnea. A eólica, que é o vento, é o laríngeo. A evolução, que é a força telúrica, o umbilical e o baço. E, por último, a geração, né, que vem no conceito da linha aquática, é o chakra sexual e o chakra da base. Então, repara, é desta forma que a Umbanda, né, Umbanda sagrada da escola do pai Rubens Saraceni, entende que eu acredito que está muito bem explicada, inclusive com similaridade com a ciência. Ok, meus irmãos? Entendendo o significado das oferendas dos rituais umbandistas. Isso aqui está escrito no livro de Umbanda, Mitos e Realidades, do Ayaporé. Tá? Ayaporé é o nome de uma entidade, né, que é incorporada, né, pelo médium, e esse livro está disponível na web. Se você colocar Umbanda, Mitos e Realidades, você encontra lá. Então, ele explica o que é a melhor oferenda para qualquer orixá. Olha que coisa linda. Muitos médios vêm nos perguntar quais as oferendas podemos dar no dia de determinado orixá. Estaremos agora passando uma receita básica que pode ser utilizada para qualquer orixá ou entidade. Um pacote de amor em pó para que qualquer brisa possa espalhar para as pessoas que estiverem perto ou longe de você. Um pedaço generoso de fé em estado rochoso para que ela seja inabalável. Algumas páginas de estudo doutrinário para que você possa entender as intuições que recebe. Um pacote de desejo de fazer a caridade desinteressada, em retribuição para não desandar a massa. Junte tudo isso num alguidar feito com o barro da resignação e determinação e venha para o terreiro. Coloque em frente ao congá e reze a seguinte prece. Pai, recebe esta humilde oferenda, dada com a totalidade da minha alma, e revigora o meu físico, para que eu possa ser um perfeito veículo dos teus enviados. Amém. Pronto, você acabou de fazer a maior oferenda que qualquer orixá, guia ou entidade pode desejar ou precisar. Você se dispôs a ser um médium, tá? Eu acho isso maravilhoso, porque ele fala aqui, ó, que a base da oferenda é você se ofertar no seu sacrifício da reforma íntima. É isso, né, que o Ayaporé está nos dizendo. Eu acho isso maravilhoso. Quando alguém fala, qual é a oferenda que eu faço por orixá? Eu mando esse texto aí. Bom, temos aqui ainda no livro A Missão da Umbanda, de Ramatiz, na página 25, aqui na edição que eu tenho, a vovó Benta passa uma mensagem muito bonita, tá? O maior axé, a mais completa força oferecida para os orixás, é o amor e a caridade dentro de cada criatura. Então, repara a sabedoria. É óbvio que vovó Benta, né, já foi muitas outras coisas, né, e aqui ela se apresenta humildemente como vovó Benta. Uma reflexão de encerramento para nós. Para os que acreditam que existe uma religião ou doutrina melhor que a outra, o espiritismo é melhor, é mais completo. Não, eu sou aqui judeu e a Torá é o mais completo. Para quem acredita nisso, tá? A gente afirma que os ensinamentos não estabelecidos, que são dentro da sua crença, eles são antidoutrinários. Muita gente fala isso, né? Está fora da minha crença, então isso é antidoutrinário. Como você vê muitos espíritas de carteirinha dizendo que se Kardec não falou, não é espiritismo. Isso é uma ignorância atroz, né? O próprio Kardec deixa claro que muita coisa ainda deveria ser complementada, da mesma forma que Jesus também falou isso. Lembremos-nos, personificações através de nomes e formas são estratégias dos espíritos benfeitores para serem aceitos e respeitados, conforme a crença do local que se apresentam, pois o que importa é o conteúdo da mensagem que trazem. Em outras palavras, isso aqui está escrito no livro dos médiuns. Não importa como o espírito se apresenta, não importa a roupa
que, né, você, se for vidente, consegue ver. O que importa é a mensagem que ele traz. Grave isso na sua mente, para que você não julgue ou discrimine, às vezes, né, uma entidade que se apresenta como vovó tal, ou caboclo tal, às vezes é um médico. Como o doutor Bezerra se apresenta como preto velho, como Joana de Ângeles, né, se apresenta como vovó também. Caramba, Marco, né? Eu já trabalhei numa casa onde Joana era, vamos dizer assim, a matriarca, né? E o pessoal me execrava quando eu falava isso. Tá? Mas é a verdade. Os espíritos pouco se importam com o que a gente pensa sobre eles, ou o traje que eles vão se apresentar, ou o nome que eles dizem que têm. Isso está escrito no Livro dos Médiuns. Né? O que importa é a mensagem que eles trazem. Antidoutrinário é não amar. Pai João de Angola. Ok, meus irmãos? Então, a bibliografia para essa aula, né, são livros do Pai Rubens, né, praticamente aqui, são os melhores livros sobre Umbanda, né, fora aqueles que eu falei da história da Umbanda, lá que eu apresentei no início, que também são muito bons, os livros que trazem toda a codificação, todos os rituais, as chaves interpretativas teológicas da Umbanda, o Pai Rubens realmente foi brilhante. Tá? Ainda temos aqui outros livros, né? Todos do Pai Rubens. E, por último, também eu coloco o meu diploma de sacerdote, porque seria muita leviandade minha não dizer que muitas das coisas que eu ensino, que eu aprendi no curso de sacerdócio. Coisas que talvez você não encontre aí em outros livros. Por isso que eu boto o meu diploma, porque são várias palestras que eu assisti, né? Vários ensinamentos que, na realidade, não estão, às vezes, escritos em lugar nenhum. Tá? Eu agradeço à mãe Fátima Sarraceni, que foi a minha querida mãe, que me deu essa oportunidade de fazer o curso. Ok, meus irmãos? Só tenho a agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo até agora. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Pronto. Agradecer a cada um de vocês e lembrar que em fevereiro eu vou ministrar a segunda aula sobre a Umbanda. Ainda tem mais coisa da Umbanda para falar. Tá? E se tiver qualquer dúvida, né, sobre o que falamos, passa a pergunta a Simone. A Simone sempre me passa, eu tenho um prazer enorme em responder. Eu já vou, logo que terminar aqui, eu vou passar a próxima aula da Umbanda para a Simone, para que dê tempo de vocês lerem com calma, né, estudarem. E até se tiver dúvida do material que eu vou enviar agora, né, pode perguntar também, não tem problema nenhum. Ok? Simone, muito obrigado. Marco, muito tá? obrigada. Depois passa por WhatsApp para mim sobre aquele vídeo pequenininho, se deu certo, ou se a gente grava de novo. Tá bom, pode deixar. Beijo no coração de cada um de vocês. Grande, boa noite, obrigado aí. Boa noite. Bom mês para todo mundo. Um abraço. Fique com Deus. Bom, até logo. Obrigada. Beijo, Denise. Obrigada, Simone. Obrigada, Marta. Fica com Feliz Deus. ano Bom mês para novo. você. Feliz ano Muito novo. obrigada. Tchau, tchau.